E aí, conectados, tudo bem? Como vocês devem ter percebido, eu tava um pouquinho sumido. Tirei aquelas férias para descansar, mas agora tô de volta para falar do que é assunto pra gente, né? Confere aí os nossos destaques. O Facebook e o Instagram agora tem uma ferramenta para controlar o tempo de uso. Você confere também novidades da Huawei e da Samsung. Tem tecnologia e sociedade com o nosso amigo Leonardo Pacheco. A gente fala também de um aplicativo que transforma a gravação de áudio em texto. E tem um vídeo bem legal sobre os vírus clássicos dos computadores antigos. Viu só, né? O programa de hoje tá, imperdível. Fica com a gente, Conectado tá no ar. As redes sociais são parte da nossa vida e é bem comum a gente ouvir histórias de pessoas que passam horas online, ou até mesmo ser uma dessas histórias, né? A partir de agora, o Facebook e o Instagram vão ter uma ferramenta para controlar o tempo de uso. O recurso está sendo liberado aos poucos para os usuários. Entre as novidades está um painel que mostra quanto tempo o usuário dedica à rede social. Além disso, tem uma opção para controlar o tempo de uso médio e também a chance de limitar as notificações. Para usar os recursos é bem simples. No Facebook, basta acessar a página de configurações e clicar no menu Tempo no Facebook. No Instagram, é só acessar o item Sua atividade. Nas duas redes é exibido um painel com o tempo médio de uso. Quando o usuário clica nos gráficos, ele pode ver detalhes sobre a própria atividade. Também existe a opção de criar um aviso diário. Com isso, o usuário pode escolher um tempo limite de uso e aí ser avisado quando atinge esse limite. As duas redes sociais trabalharam com organizações de saúde mental para criar a ferramenta. Tanto o Facebook quanto o Instagram também entraram em contato com pessoas que tiveram alguma experiência pessoal com o suicídio, já que esta prática tem sido muito relacionada ao uso excessivo de redes sociais. Uma novidade que vai agradar muita gente, um aplicativo que transforma uma gravação de áudio em arquivo de texto. A novidade se chama Audio to Text, que em português significa algo como de áudio para texto. Ele é gratuito e é bem fácil de usar. Essa transformação, é claro, vai depender de alguns fatores, como por exemplo a qualidade do áudio. O aplicativo já está disponível para Android e para iOS e para baixar é bem fácil também. E a gente continua falando de lançamento. A Huawei liberou no mercado chinês o Honor Note 10, um novo tablet com preço bem atraente, olha só. O dispositivo foi criado com um conceito de design que aproveita o maior espaço possível na parte frontal. A tela tem resolução Full HD e display AMOLED, uma tecnologia que previne contra riscos e outros danos. Em aspectos técnicos, o Honor Note 10 continua sendo bem interessante. São 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e bateria de 5.000 mAh. Isso significa que o Honor Note 10 pode ter autonomia de bateria de até 2 dias com uso moderado. O sistema operacional de fábrica é o Android 8.1, também conhecido como Oreo. Assim como vários modelos atuais de smartphones, o Note 10 não vem com entrada para fones de ouvido. O aparelho já pode ser comprado no mercado chinês por valores a partir de $410. Não foi comentado sobre um possível lançamento em países da Europa e América. Chegou a hora de tecnologia e sociedade. Hoje o Leonardo Pacheco vai falar sobre um jeito um pouco curioso de cometer lesão corporal, usando fotos ou GIFs. Olá pessoal, olá amigos, olá curiosos do direito, da tecnologia e da inovação, tudo bem pessoal? Gente, se eu mandar uma imagem, um GIF, para uma pessoa, eu posso ser acusado de praticar, uma lesão corporal? Vocês acham que isso é possível? Pois é, nos Estados Unidos isso aconteceu, gente. No estado de Maryland, uma pessoa enviou um GIF animado para outra pessoa e agora ela está respondendo um processo judicial. O motivo é porque esta pessoa sabia que o destinatário da mensagem também era epilético, veja só. E ele enviou um GIF que tinha umas imagens piscando numa frequência que causava dano à pessoa e, de fato, desencadeava um ataque epilético, Vejam só que, com isso, o tribunal entendeu que a pessoa
ao saber que aquelas imagens poderiam causar um ataque epilético, ela teve a intenção de causar uma lesão corporal, causar dano e agredir o destinatário. E com isso ele agora está respondendo um processo criminal. Imaginem só se isso fosse praticado aqui no Brasil. Com que tipo de tipificação penal, né, caberia para isso? Será que caberia uma lesão corporal, uma ameaça, crime de dano? Esse caso, felizmente até, espera-se que não tenha ocorrido aqui no Brasil e nunca foi abordado, né, pelo Poder Judiciário. O que se entende, a primeira análise, poderia sim a pessoa, à medida que ela sabe que uma imagem desencadearia um ataque, se causaria algum dano à pessoa, isso sim poderia ser responsabilizado criminalmente, porém teria que ser algo definitivamente, né, teria que ser algo comprovado, né, o que de fato não é muito fácil de acontecer, né. É muito interessante, esse caso é emblemático para a gente porque mostra, né, como que as relações da tecnologia alteram até mesmo uma tipificação penal, né, uma punição penal, e a tecnologia também ela muda a forma com que a gente vê as práticas dos crimes, né? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Semana que vem a gente tá de volta com mais novidades, tá? Até logo. Tchau! Não é só a Huawei que tá com novidade não, hein? A Samsung começou a mostrar alguns produtos, e um deles é o novo Samsung Tab S4, um tablet 2 em 1 que se transforma em um mini notebook. Esse é o primeiro tablet da marca com conexão por DeX, uma tecnologia para deixar a experiência nos dispositivos móveis mais parecida com um computador. Assim como outros aparelhos que têm essa tecnologia, dá para conectar o Tab S4 em um monitor para criar uma segunda tela. Outra característica do aparelho é que ele é compatível com a S Pen, a caneta inteligente da Samsung. Isso, junto com a tecnologia DeX, faz o Tab S4 ser indicado para atividades como edição de imagem, por exemplo. O dispositivo vem com 4 alto-falantes, tela de 10,5 polegadas com resolução 4K e memória RAM de 4 GB. Para o armazenamento interno tem duas opções, o aparelho com 64 GB e o de 256 GB. Tem também como expandir essa capacidade com cartão microSD para até 400 GB. O dispositivo vem com duas câmeras, uma traseira de 8 megapixels com flash e uma frontal com 13 megapixels, que pode ser bem útil para videoconferências. Segundo a Samsung, ainda não há preço nem previsão de lançamento no Brasil. Vírus não é uma palavra boa em nenhum contexto, né? Tanto falando de saúde quanto de tecnologia. Quem nunca teve algum problema no computador ou até mesmo no smartphone causado por um vírus, né? Mas olha, essa preocupação não é de hoje não. A gente vai mostrar agora um vídeo produzido pelo Tecmundo sobre os 5 vírus clássicos dos computadores antigos. 5 vírus clássicos de computadores das antigas. O Morris foi o primeiro malware que ficou famoso na mídia não especializada e um dos primeiros disseminados online. Ele nasceu em 1988 e foi criação do, na época, universitário Robert Morris. A estimativa é de que 10% dos PCs conectados à internet naquela época foram infectados. Morris queria medir o tamanho da internet na época, mas por o que ele diz ser um erro de cálculo, acabou criando um programa bem danoso. Ele se reproduzia em rede, e ao criar pastas temporárias para salvar cópias de si mesmo, deixava máquinas e servidores extremamente lentos. O Michelangelo de 1991 ficou famoso por 2 motivos. Que nem o anterior, ele também ganhou um destaque meio apocalíptico na TV. Segundo, pelo funcionamento peculiar. Ele ficava dormente no PC da vítima até 6 de março. O motivo era o dia do aniversário do artista do Renascimento, que emprestou o nome para essa ameaça. Esse vírus para DOS infectava qualquer disquete inserido na máquina e causava perda de dados em massa. E foi o Michelangelo que deu fama e a liderança no mercado de segurança para John McAfee, o executivo malucão que fundou uma empresa de antivírus usando o próprio sobrenome. Esse você vai se lembrar.
O I Love You atacou PCs com Windows a partir de maio de 2000 e se espalhava como um anexo falso de e-mail. I Love You era o título da mensagem, e muita gente curiosa caía só porque queria saber quem era o admirador secreto. O vírus foi criado por um programador nas Filipinas e chegou a atacar até agências governamentais. Primeiro, ele bagunçava e salvava outras coisas em cima de programas ou documentos de texto da sua máquina. Depois, ele se replicava rapidamente quando era baixado e enviava a si mesmo para sua lista de contatos, aumentando o número de vítimas. Batizado em homenagem a uma dançarina, o Melissa nasceu em 1999 e infectou milhares de computadores em poucas horas, em uma época em que essa infecção veloz global não era tão comum. O segredo estava em uso de engenharia social, que também não era tão conhecida na época. Você recebia o vírus de um contato conhecido com uma mensagem no estilo "as fotos da festa ficaram ótimas". O criador era David Smith, que pegou 20 meses de prisão, multa e proibição de trabalhar com a internet sem autorização do tribunal. A brincadeira, como ele justificou o Melissa, gerou 80 milhões de dólares de prejuízo em empresas e governos. Ele se replicava em massa junto com vários documentos do seu PC como anexo, que não era só invasão de privacidade, mas congestionava os lentos servidores de e-mail da época. A tenista russa Anna Kurnikova foi uma das melhores do esporte na categoria de duplas no fim dos anos 90 e começo de 2000. Só que ela também foi tema de um vírus que assolou muitos PCs nessa época. Criado por um estudante holandês, ele se disfarçava de imagens no formato JPG da atleta para forçar o seu download. No lugar, o computador rodava um script que salvava a si mesmo no seu HD e reenviava o e-mail para os seus contatos, inclusive entregando que você foi uma vítima. Ele ainda tentava se conectar com um servidor da Holanda em um dia específico de janeiro. O autor ficou espantado com o estrago que a sua criação fez e se entregou para a polícia local 3 dias depois. Continue ligado no nosso canal para mais vídeos como esse e até a próxima! E o Conectado de hoje fica por aqui, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais novidades do mundo da tecnologia. Até mais!